Olá, meus amigos do canal, muito bom dia. E hoje, para gravar mais um vídeo Mensagens Rural, aqui direto da minha propriedade, e agradecendo primeiramente a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede de poder ter mais uma oportunidade para trabalhar, mais um dia de vida, de poder fazer um relato do trabalho, de poder mostrar o meu trabalho. E eu sou muito grato a Deus por isso. Bom, para você que está aí assistindo, meu bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 8 de setembro, e estou pela manhã. Se você for ver esse vídeo à tarde, muito boa tarde. Se você assistir à noite, muito boa noite. E no último vídeo que eu gravei, eu falei que eu ia fazer manutenção no galinheiro e depois ia mostrar o trabalho concluído. Bom, eu não fiz porque naquele dia houve um imprevisto. Eu tive problema com um telhado em um local que eu guardo, é tipo de um depósito, e eu fui obrigado a fazer esse telhado, refazer o telhado às pressas. Então não fiz, e como surgiram outros trabalhos, o galinheiro ficou para um outro dia. Então, assim que eu fizer a manutenção lá, vou gravar um vídeo. E hoje, o que eu vou fazer na minha propriedade? Bom, eu estou na parte mais baixa da minha propriedade. Aqui eu tenho um local alagado, né? Um local de brejo. E aqui eu tenho as minhas... Aqui eu tenho a nascente de água. E tenho um pequeno corguinho, né? Então essa aqui é a parte alagada, ela é longa, é um vale, né? Vai até lá perto de uma mata, não sei se dá para ver. E eu tenho a água que corre, e aqui eu tenho ela correndo, e fiz um pequeno pocinho aqui. E nesse pocinho aqui é para mim fazer captação para poder encher os meus tanques de criação de tilápia. E hoje eu vim aqui porque eu preciso fazer uma manutenção. Então primeiro eu vou dar uma roçada naquele canto ali, seguindo aqui assim, nessa linha, para fincar os mourões, para arrumar a minha cerca aqui, a divisa do meu terreno, porque eu percebo que algumas pessoas estão circulando nessa parte de cima. Tem uma parte plana e provavelmente venha a ter sido vendida, e com certeza se eu não tiver demarcado meu espaço, por consequência da água, podem dizer que o terreno deles vem até a água. Então nada melhor do que eu me prevenir e já fazer a minha demarcação e a minha cerca. Isso aqui é um local muito agradável, eu gosto muito de estar aqui, né? Eu gosto muito dessa parte aqui de baixo. Ela é muito tranquila, às vezes eu venho aqui para meditar, para fazer uma oração. Aqui, nesse espaço também, eu tenho armado algumas iscas PET para captura de abelha sem ferrão, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma, tá vendo? Isso é uma isca para captura de mandaçaia, uma espécie de abelha sem ferrão nativa. Aqui tenho, né? Tem ocorrência delas aqui. Então hoje eu vou fazer isso, fazer esse trabalho. Subindo para cima também tem alguns mourões que precisam ser ajustados. Enfim, hoje vai ser um dia de trabalhar aqui. Então, você está vendo que eu estou devidamente paramentado, né? Aqui para usar a roçadeira, né? Então, para a roçadeira tem que estar com a proteção. Às vezes um galinho de mato, uma pedra pode causar um ferimento. Então precisamos estar devidamente preparados, paramentados. Você tem que estar com a indumentária, com a roupa própria para o seu trabalho. Mesmo que você diga assim, mas eu já sou experiente no meu trabalho, não preciso de... A segurança, ela é 90% do nosso trabalho. Porque se você está seguro, nada pode impedir
que o bom andamento do trabalho aconteça. Então você precisa estar paramentado. No meu caso aqui, como eu vou roçar, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma proteção para o pescoço. Eu tenho aqui o meu óculos de segurança que eu vou colocar, um boné para não proteger do sol. Aí eu tenho o cinto para prender a roçadeira, esse macacão de Rafa, e ele vai até o pé, e as botinas, né? Eu estou aqui num lugar alagado, pode haver ocorrência de cobra, alguma coisa, então a botina até a altura do joelho é essencial. Aqui no chão tem a minha roçadeira, né? Estou preparado para fazer o trabalho, então tenho que estar paramentado. Falando nisso, antes de eu começar o trabalho, ao estar paramentado, eu me lembro de uma passagem da Bíblia, e especificamente está lá no livro de Efésios, capítulo 6, quando Paulo, apóstolo, ele vai falar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. E ele vai falar que nós temos que estar revestido das armaduras espirituais. Então o que é estar revestido? É vestir de novo, né? Você está vestido, reveste outra vez. E ele vai falar ali, por quê? Qual que é a situação que Paulo está vivendo? O apóstolo Paulo em questão, ele está em prisão domiciliar em Roma. Está numa casa alugada por ele mesmo, porém em prisão domiciliar. Se fosse nos nossos dias, né? Estaria com a tornozeleira eletrônica. Nos dias de Paulo, ele estava sendo guardado por 4 soldados romanos que revezavam os turnos. O turno de dia e o turno da noite, guardando Paulo para que ele não saísse daquela casa. E também para que não fosse morto por opositores à fé cristã de Paulo. E aí Paulo está todos os dias observando que aquela guarda pretoriana que estava ali guardando ele, tinha uma armadura. E ele começa falando da revestimenta espiritual usando essa armadura. Ele vai dizer que nós temos que ter a couraça da justiça. Então o que seria a couraça? A couraça seria o colete à prova de bala que o policial usa hoje. Mas por que ele está usando essa figura da couraça, né, mostrando sobre a couraça? Qual a importância? Porque a couraça, assim como o colete, protege essa parte, né, que está pontos vitais, como o coração e outros órgãos, mas especificamente o coração. Então, quando Paulo diz que nós temos que usar a couraça da justiça, ele está falando assim, guarda o seu coração, né? Guarda o seu coração, livra ele do mal, das fontes da maldade, guarda o seu coração. Depois ele fala que temos que tomar o capacete da salvação. E o capacete fala da proteção da cabeça, não é? Então, quando ele está falando isso, ele diz, proteja a sua mente, né? Não deixe que a sua mente seja aberta para coisas que não agradam, que não produzem benefício, que são maléficas. Proteja a sua mente. Depois ele diz que temos que usar o cinturão da verdade, né? Esse cinturão que Paulo fala, ele fala, cingir os vossos lombos com a verdade, o cinturão da verdade. Esse cinturão, para que serve a cinta? Para segurar alguma coisa, né? Se você usa uma cinta na calça, para segurar a sua calça, eu estou aqui com esse cinturão aqui, que é para segurar a roçadeira. Então, quando ele fala espiritualmente, ele diz, ate ao seu corpo, né? Tenha no seu corpo aquilo que pode prender as boas coisas. Ou seja, trocando em miúdos, ele está falando de um cuidado, tanto físico quanto espiritual. Descuide do seu corpo. Coloque em seu corpo coisas que são boas. Depois ele vai falar do escudo da fé. Então o escudo ele serve para defender-se de um ataque externo. E o escudo da fé, quando ele fala desse escudo, ele está usando o termo fé. Fé é uma coisa que a gente produz na nossa mente e crê no nosso coração, né? Então o que é fé? A fé é crer numa coisa que eu não estou vendo, mas que eu sei que
vai acontecer, né? Que eu acredito que vai acontecer. Então ele fala, seja escudado pela fé, viva pela fé, através da fé. E por último ele fala, calçando os vossos pés com a sandália da preparação do evangelho. Assim como eu usei a figura da minha botina, né? Para que serve a botina? Para me proteger. Eu vou pisar num lugar alagado, não vou molhar os meus pés. Se tiver algum animal, porventura venha me atacar, a botina vai me proteger, ou pelo menos supostamente vai proteger. E quando ele fala do Evangelho da Paz, ele fala que o que traz paz ao ser humano é a palavra de Deus. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 32, diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então se tem uma coisa que pode libertar alguém ou dar paz, é o Evangelho da salvação. Você crendo ou não crendo, né? Você tem todo o direito de crer ou não, mas é isso. Então o apóstolo Paulo fala dessa figura. E isso, com certeza, ajuda todos aqueles que acreditam, né? Porque quando a gente está paramentado e escudado, nós temos a proteção. Então essa palavra para vocês, meus queridos amigos, não é? Pense nisso, faça o melhor para a sua vida, o melhor para a sua casa, se prepare no seu trabalho, no dia a dia, seja feliz, né? Vá em frente, nunca desista, tenha sempre o foco, a fé, né? Tenha esperança que tudo vai dar certo. Eu acredito. Dá certo para mim, com todas as minhas lutas, dificuldades, eu tenho visto os resultados. O que eu falo aqui eu aplico na minha vida, no dia a dia. Né? Eu não falo aquilo que eu não vivo, eu falo aquilo que eu vivo. Essa é a minha realidade, a minha vida. Eu aplico isso e tem dado muito certo. Então Deus abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre você, e o sol da justiça brilhe na tua casa, né? E que em todo tempo você tenha alegria, força, fé e foco. E vamos em frente. Vai dar tudo certo. Até a próxima, pessoal. Em nome de Jesus.